O tema dessa mensagem é: não perca o que é mais importante. Amém? Não perca o que é mais importante. O que tem sido mais importante em sua vida? O que tem sido mais especial para você? Quando nós falamos sobre o que é mais importante, não quer dizer que as outras coisas não tenham importância. Amém? Há uma escala de valores. A Bíblia fala que se a gente amar a Deus sobre todas as coisas, nós estamos no caminho certo. Mas não quer dizer que eu não devo amar a minha esposa, não devo amar a minha família, não devo amar a igreja. Eu tenho que amar tudo isso, mas sempre amar a Deus acima de todas as coisas. Aí depois vem o seu próximo como a ti mesmo. Então o Senhor, ele vai organizando as importâncias da nossa vida em escalas. E o que é mais importante para nós, queridos, é a nossa identidade de filho de Deus. Amém? O maior legado que Deus ele derramou sobre a sua vida não é você ser um ministro, não é você ser um pastor, um evangelista, um missionário, um adorador, sabe? Um servo, não. O maior legado que todos nós carregamos é ser filho de Deus. E o diabo, ele não está preocupado em derrubar pastores. Ele não está preocupado em derrubar homens e mulheres de Deus, não. A intenção de Satanás sempre foi, e eu vou te levar pela palavra para você entender isso, sempre foi tocar em todos aqueles que são filhos de Deus. Se você entender isso, você vai poder compreender que mesmo que talvez você fala: pastor, eu sou um novo convertido, sabe, eu estou começando a engatinhar no caminho da fé, né? E você olha para nós e pensa: não, a tentação sobre vocês deve ser muito grande, a fúria de Satanás sobre você deve ser muito grande. Não, queridos. É semelhante a que ele sente por você também. A ira do inimigo que ele sente por mim é semelhante a que ele sente por você também, porque assim como eu, você também é filho de Deus. Irmãos, e no céu não vai ter, sabe, um lugar separado para os pastores, separado para os missionários e para toda a igreja, não. O céu ele está preparado para os filhos, para todos. Amém? Então, o mais importante para nós é ser filho de Deus. Por isso, não perca o que é mais importante para você. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 4. Glórias a Deus. Gálatas, capítulo 4. Eu quero ler com você o versículo 4 e o 5. Amém? Achou aí Gálatas? Fica logo depois de 2 Coríntios. Quase que na metade do Novo Testamento. Ou um pouquinho mais que a metade. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim ele fez para resgatar a nós que estávamos sobre a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. Senhor, nós pedimos, Senhor, a tua bênção nessa noite, para que o Senhor fale conosco, ó Deus, através da sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te agradeço por esse momento que nós já passamos aqui, esses minutos, Senhor, que passamos te adorando, ouvindo palavras, ó Pai querido amado, que alimentou o nosso espírito, a nossa alma. Senhor, ó Deus, celebrando o teu nome, Senhor, e nesse momento, ó Pai, mais uma vez queremos, Pai, receber, Senhor, ó Deus, este maná, Senhor, receber, Senhor, esta palavra, que para nós, ó Deus, é como pão vivo que desce do céu, Senhor, e alimenta a nossa alma, Senhor. Jesus, venha falar com cada um dos teus filhos que aqui estão, Senhor, em teu nome, Senhor, venha falar de uma maneira, Senhor, especial, personalizada, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai querido, que esta palavra que é viva e eficaz, Senhor, que ela venha fortalecer a nossa fé, Senhor, ó Deus, e tirar, Senhor, ó Deus, do nosso coração
toda semente de dúvida, toda semente de acusação, toda seta, Senhor, a Deus, meu Deus, que tenta fazer, Senhor, com que a gente pense que não somos merecedores, ó Pai, da Tua graça, do Teu amor, e também que não podemos ser chamados de filhos, Senhor. Em nome de Jesus, fale conosco, fale com cada um de nós. Amém? Queridos, essa palavra aqui, ela falou muito forte ao meu coração essa semana, especialmente, sabe, essa primeira parte do versículo 4, que fala assim: mas quando chegou o tempo certo. Existe um versículo, aliás é um texto em Eclesiastes capítulo 3, que Deus ele nos ensina sobre o tempo. Ele fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Você que recebeu a Cristo como Senhor da sua vida, você que recebeu a Jesus como seu Salvador, eu tenho certeza absoluta, não foi no primeiro chamado que você atendeu. Não foi na primeira mensagem que você recebeu em seu coração, que o seu coração se abriu e você falou: chegou a hora, eu quero amar a Jesus, eu quero conhecer a Jesus, eu quero caminhar com Jesus. Não foi na primeira vez, não é? Alguns deram muita canseira para Deus, sabe? Alguns, Deus, desde a adolescência, desde a infância, usou vô, usou vó, usou tios, usou, sabe, outras pessoas para tentar te atrair, mas isso só aconteceu quando o quê? Quando chegou o tempo certo. Amém? Nós precisamos entender isso. Nós devemos, como ministros, como servos de Cristo, pregar o Evangelho no tempo e fora de tempo. Nós não temos que... Esse relógio de Deus, ele não pertence a nós. Queridos, você não vai ser um pregador do Evangelho como um atirador, sabe, de sniper, de elite, que você vai falar: não, eu só vou falar, pastor, na hora certa. E a hora que eu falar, é pronto. É uma palavra só, é joelho no chão, sabe, é lágrimas escorrendo. Não. Nós temos que pregar o Evangelho em toda oportunidade. Mas para cada pessoa vai ter um momento certo. O momento especial, amém? E mesmo que você pregue o Evangelho e essa pessoa no momento não receba, uma semente foi plantada. Na sua vida várias sementes foram plantadas, até que chegou o momento que alguém plantou a semente na estação certa, que é o tempo de Deus para cada um de nós. A Bíblia diz aqui que quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu Filho. Jesus, ele foi enviado por Deus, nós entendemos isso, há 2000 anos atrás, fez uma obra excelente de salvação e cumpriu a sua missão. Mas para cada um de nós, Deus, ele preparou esse tempo especial, amém? E esse tempo chegou. Louvado seja Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 1, Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 10. João 1, versículo 10. E o versículo 11. A Bíblia diz assim: veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não reconheceu. Veio para o seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas a todos os que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus pela graça de Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus porque Deus, através de Jesus, ele nos adotou. Irmãos, você sabe como que é um processo de adoção? Existe um lugar que são os orfanatos, que as crianças que foram abandonadas, crianças que perderam os seus pais, elas ficam sendo cuidadas pelo Estado, cuidadas por algumas organizações. E todas as crianças que estão ali, na verdade, elas estão esperando uma família que se compadeça e vá adotar eles. A adoção é você receber em sua casa, é você receber em sua família uma pessoa que você não gerou,
mas que por um acordo, né, judicial, por uma autorização, você recebe essa criança e ela então passa a ser o seu filho adotivo. Não é um filho legítimo de sangue, é um filho adotivo. A nação que Deus mais olhou sempre foi a nação de Israel. Quando aqui no versículo 11 fala, ele veio para o seu próprio povo. Jesus, ele veio para trazer salvação ao povo judeu. Esse era o primeiro plano de Deus. Mas a Bíblia diz que os judeus os rejeitaram. Aí então se abriu uma oportunidade de salvação para todo o povo, para todas as nações, para mim e para você. A Bíblia diz, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O maior presente que você pode receber na vida, o maior presente de Deus que você pode receber nesta vida, além da saúde. Quantos são gratos pela saúde? Amém? Eu sou grato pela saúde, sou grato pelo pão nosso de cada dia, que não tem faltado em nossa mesa. Somos gratos pelo conforto, sabe, pelo trabalho. Irmãos, eu começo a olhar para trás, logo quando nós casamos, e a gente começa a olhar hoje como nós estamos vivendo, e eu agradeço a Deus sempre, uma gratidão, sabe, ela transborda o meu coração, porque o Senhor tem sido bondoso para nós, e isso tudo é presente para nós, é presente de Deus, né? Às vezes quando a gente recebe uma nova oportunidade de trabalho, sabe, ou talvez a aquisição de algum bem, a gente pega o microfone e fala assim, olha, eu quero testemunhar que eu recebi uma bênção, não é? E tudo isso é uma bênção, mas a maior bênção de todas é ser aceito por Deus como seus filhos, amém? Irmãos, o chamado é uma coisa linda, é uma coisa extraordinária você ser chamado por Deus. Às vezes a gente assim, ver pessoas como eu, como você, pessoas que antes serviam o pecado com suas mãos, com seus olhos, com seus pensamentos, com a sua boca, não é? E hoje nós servimos a Deus com todas as nossas forças. Isso a gente se alegra muito, é maravilhoso, mas o que é mais importante para nós, o maior presente que nós já recebemos, é o presente de se tornar filhos de Deus. E você sabia que simplesmente pelo fato de você ser filho de Deus, automaticamente você já adquiriu um inimigo que luta ferozmente para destruir a sua vida e quer te levar de todo jeito para o inferno, como foi falado aqui hoje. Falar do inferno não é coisa fácil, mas é necessário. Nós temos um adversário que ele luta com o seu exército das trevas para nos levar para o inferno. E eu já me perguntei, falei, Deus, o que eu fiz para o diabo me odiar tanto? O que eu fiz para as trevas ter tanta raiva, sabe, de nós, da minha família? Por que nós somos tão açoitados? Sempre temos que estar em constante vigilância, como num campo de guerra. E nós entendemos que essa fúria não é por causa de nós. O problema do diabo não é com a humanidade. O problema do diabo é com Deus. Porque Deus cortou o barato dele ali. Quando ele pensou em seu coração, eu vou construir um trono acima do trono de Deus. Ele era um anjo, certo? Alguns teólogos afirmam que ele fazia parte da equipe de adoração do céu. Ele andava, o livro de Ezequiel fala como ele andava entre as pedras ali brilhantes, se vestia de muito esplendor, mas ele não ficou satisfeito com aquela honra que ele estava recebendo, até que ele começou a pensar, quer saber de uma coisa? Eu vou construir o meu trono acima do trono de Deus, e vou ser semelhante ao Altíssimo. Quando ele pensou isso, e ele contaminou os anjos que estavam à sua volta, que era a terça parte, a Bíblia diz que Deus lançou todos eles ao abismo, ao inferno. Eles foram expulsos do céu.
Então o problema é muito mais antigo do que a raça humana. Só que o que acontece? Eu quero trazer para a realidade humana, para você entender o que acontece no céu e por que nós somos tão provados, tão perseguidos. Suponhamos que você tenha algo contra mim, contra a minha vida, mas algo sério, ao ponto de desejar a minha morte. Se você pudesse, você faria qualquer coisa para tentar me destruir, certo? Só que assim como você, eu sou um homem, sou adulto também, e eu tenho como me defender, não é? E aí você para e pensa, fala, poxa, eu quero ferir, mas eu não quero me machucar. Mas como eu queria de destruir ele? Aí você tem uma brilhante ideia e pensa, tá, eu não posso tocar nele, mas tem um polaquinho e tem uma mocinha ali que fala muito, que são as pessoas que eles mais amam aqui nesta terra, que são os filhos. Quer saber? Eu vou tocar nos filhos e vou fazer os filhos sofrerem, e ele então vai sofrer pelos filhos. O que acontece das trevas se levantar contra o ser humano, contra a igreja, contra os filhos de Deus, é exatamente isso. Irmãos, o diabo, para poder estar na presença de Deus, no céu, ele tem que ter a permissão de Deus. Você vê no livro de Jó, que Satanás ele estava rodeando a terra até o momento que os servos de Deus foi se apresentar a Deus, como se fosse prestar relatório, né? E os anjos talvez fossem lá falar, olha Senhor, eu cuidei bem de fulano, cuidei bem de ciclano. E a Bíblia diz que Satanás também foi levado para a presença de Deus. Deus deu permissão para o inimigo estar na presença de Deus. Só que ele chega na presença de Deus e ele não pode fazer nada. Contra Deus ele não pode, mas contra a humanidade ele faz. Em João capítulo 10, versículo 10, fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Você como pai, qual é o seu sentimento se o seu filho for roubado? Você fica feliz? Cara, se não for Jesus na sua vida, você vai atrás do cara com o que você tiver. Se você souber que o seu filho ele foi destruído, acabaram com a carreira dele, acabaram com a reputação dele, acabaram com os bens dele, qual seria o seu sentimento? De tristeza também. E o pior, se você souber que mataram o seu filho, qual é o sentimento que você teria? Irmão, só Jesus mesmo. Eu já perdi pai, já perdi mãe, mas eu tenho certeza absoluta, nada se compara com a perca dos filhos. Deus sente isso sempre. Porque Satanás, ele tem tocado na humanidade. Então isso é para você entender que ao você se tornar filho de Deus, o inimigo ele está furioso contra você, porque ele odeia Deus e ele sabe que Deus ele te ama, né? Lá, sabe aquele ditado? Não, amigo dele é amigo meu, né? Isso acontece muito, não é certo, mas acontece muito. Ah, você não é amigo da minha amiga, logo então você não é minha amiga, né? O mundo às vezes age assim, né? O diabo ele pensa mais ou menos desse jeito. Deus ama a terra, então eu vou destruir a terra. Deus ama os homens, então eu vou destruir os homens. Deus ama a noiva, que é a igreja, então eu vou lutar para tentar destruir a igreja. E a luta é ferrenha, é constante. E nessa luta, ele sempre vai procurar aqueles que estão mais enfraquecidos. Quando você vê um leão caçando ali e tem um bando, sabe, de animais, quais que são os atacados? São os mais fortes? São os que correm mais? Não. Ele não quer ter trabalho. Ele vai atrás dos mais vulneráveis.
Assim também o inimigo tem tentado destruir todos, especialmente aqueles que estão se tornando mais e mais fracos na fé. Amém, queridos? Abra a Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 3. Você está entendendo essa palavra? Lucas capítulo 3 e o versículo 38. Lucas 3, 38. Aqui fala da genealogia de Jesus. A genealogia de Jesus, você vai encontrar ela em Mateus, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Mateus, você vai começar a ler a genealogia e você vai começar a seguir os traços ali dos antepassados de Jesus a partir de Abraão. E vem Abraão, gerou tal, gerou tal, gerou tal, até chegar em Jesus. E aqui em Lucas, ele começa em Jesus e começa indo para trás. Aí aqui no versículo 38 fala assim: Cainã era filho de Enos, e Enos era filho de Sete. Sete era filho de Adão, e Adão era filho de Deus. Adão era filho de Deus. É por isso que esse inimigo, ele estava no paraíso para tentar fazer cair Adão e Eva, porque eles eram filhos de Deus. Você está entendendo que desde do primeiro casal, desde Adão, o inimigo ele tentou manchar a identidade dos filhos. Ele tentou tocar naquilo que é mais precioso para Deus. Irmãos, eu não tenho medo de errar nisso que eu estou afirmando. Entendo que o que é mais precioso para Deus no universo são os seus filhos. Nós estamos vivendo em um sistema solar, não é? Irmãos, tudo isso é importante para nós. Sem o Sol a Terra não existe. Tudo se acaba. Mas você sabe quantos sistemas solares há no universo? Nem os cientistas sabem. Se Deus quiser criar centenas de milhares de animais, se Deus quiser criar novamente, sabe, dinossauros, animais que já foram extintos, Ele pode fazer tudo isso. Mas uma pessoa idêntica, igual a você, Ele não pode fazer. Para Deus, você é único. Você já pensou nisso? A Terra, ela tem mais de 7 bilhões de pessoas e ninguém tem a digital igual a sua. Ninguém no mundo tem a digital igual a sua. Pode ter os mesmos olhos, pode ter o mesmo cabelo, pode ter a mesma aparência física, mas a digital ninguém tem igual a sua. Para Deus também, nenhum filho pode substituir ou preencher o vazio de outro. Assim como a alegria no coração de Deus, quando um pecador se arrepende, a Bíblia fala que não existe festa no céu quando o morto é ressuscitado, quando um milagre acontece. O céu celebra quando um pecador se arrepende. O céu celebra quando um filho volta para a casa do Pai. Assim também há tristeza no coração de Deus quando os seus filhos são abatidos. Queridos, não se iluda. Muitas pessoas têm sido abatidas no caminho da fé. Muitas pessoas têm caído e não conseguem se levantar. Eu conheço pessoas que falam com os olhos lacrimejando, fala: pastor, eu já caí e não consigo mais levantar. Você imagina a dor do coração de Deus que Ele sente. Queridos, e eu imagino a dor ainda maior, não é só quando Deus ele vê essa afirmação de uma pessoa em vida, não, mas é quando a morte chega, e a alma ela é levada para o lugar que está destinada, segundo a palavra de Deus.
Pecador que não se arrepende, pecador que não confessa a Deus seus pecados, pecador que não decide mudar, não tem lugar no céu. Assim como o inferno não é lugar de gente santa, não é lugar de pecador que já se arrependeu, pecador que já foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. O inferno não pode receber essas pessoas. Por que Jesus, quando ele morreu, durante 3 dias ele ficou morto, mas ele ressuscitou? Por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos que o salário do pecado é a morte. A morte, ela tem direito de tocar em qualquer ser humano que pecou. Você sabia que quando Jesus ele estava na cruz, ali tinha 2 ladrões, um da direita e um da esquerda. Você sabia que Jesus, ele foi o primeiro a morrer? Sabe por quê? Ele não podia deixar os outros 2 morrer primeiro, porque se os outros 2 morressem primeiro, ele teria que ressuscitar eles. Irmãos, todo momento que você vê na Escritura que Jesus ele se deparou a um funeral, ou ele visitou uma casa onde havia um morto, ele ressuscitou. A morte não tinha direito. Sabe por que Jesus ele falou: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito? É porque ele estava crucificado e a morte tentava tomar ele, mas não conseguia, porque não podia tocar. Assim, quando ele morreu, ele precisou ressuscitar, porque a morte não tinha direito de segurar a vida dele. Então o inferno não é lugar dos filhos de Deus que morreram ou partiram arrependidos, não. Mas é lugar daqueles que foram abatidos. E às vezes a gente culpa tantas pessoas por ter sido abatido, não é? Eu falo assim, o exemplo nosso, vamos supor que eu sou abatido, eu começo a olhar para o lado, o pastor não cuidou de mim, não tinha ninguém que me ajudava, a minha esposa, pelo amor de Deus, e a gente começa a colocar a culpa, e não é, a culpa é toda nossa. Isso é para você entender que você está numa luta, e o que está sendo tentado tirar de você, não, irmão, não é o seu chamado, porque o chamado não é eterno, mas os filhos são eternos. O diabo ele não quer tocar somente no seu chamado. Eu sei que isso vai impactar e vai talvez impedir de algumas pessoas se achegarem, porque quanto mais trabalhadores tiverem, mais pessoas estiverem pregando o evangelho e fazendo a vontade de Deus, mais o reino ele vai estar avançando. Mas a intenção do inimigo não é tirar o seu chamado. A intenção de Satanás é de tirar a sua identidade de filho. E ele começou por Adão e conseguiu. Foi para Caim, conseguiu. Caim matou o seu irmão. Noé, um homem que era justo, depois de toda aquela justiça que aconteceu, de julgamento, de juízo, o que aconteceu com ele? Desceu da arca, plantou uma vinha, a Bíblia fala que essa vinha deu a uva, ele fez o vinho, se embebedou e pecou. Você olha para a história, vários homens pecaram. Davi, irmãos, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Quando você começa a ver a história de Davi, ele tem muito bom exemplo sobre adoração, sobre amor, sobre misericórdia, mas você vê cada vacilo que Davi dava, era feio também. Só que Jesus, ele não caiu. Jesus, ele venceu. E eu quero te levar para um texto, na verdade são 3 textos, que mostra que o inimigo, ele tentou tocar na identidade de Jesus, de ser filho de Deus. Abra aí no livro de Mateus, no capítulo 3. Mateus no capítulo 3. Glória a Deus.
Vamos ler o versículo 16 e o 17. E depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu, e ele viu o Filho de Deus descer como pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é meu Filho amado, que me dá grande alegria. Amém? Jesus, ele estava vivendo este momento quando ele já tinha 30 anos de idade, certo? Com 30 anos de idade, Jesus ele foi batizado. Depois ele viveu mais 3 anos e 6 meses, fazendo discípulos e pregando o Evangelho. O ministério de Jesus ele começou aqui. Essa voz que veio do céu e falou com Jesus, não era para que Jesus soubesse quem ele era, mas era para que as pessoas que estavam à volta dele entendessem que ele era o Filho de Deus. Você vê uma afirmação: este é o meu profeta, este é o mestre que eu levantei, este é a pessoa cheia da graça que vai fazer muitos milagres. Ele era mestre, ele era profeta, ele era uma pessoa cheia da graça de Deus que fazia muitos milagres. Mas o que o céu estava afirmando sobre a identidade de Cristo era: este é o meu Filho amado. Irmãos, quando Deus ele olha para mim e para você, a primeira coisa que ele vê é que você é filho. Ser pastor é servir, é serviço, certo? Eu trabalho com solda e a gente tem essa profissão, soldador. Quem trabalha com caminhão, caminhoneiro, tal. Mas acima daquilo que a gente faz está aquilo que nós somos. Eu estou soldando, mas eu sou o Éder. De segunda a sexta eu fico lá 11 horas no caixá, oferecendo o meu trabalho, mas eu sou o Éder. E as pessoas têm perdido, sabe, esse conceito daquilo que é mais importante para nós. Irmãos, há uma corrida desesperada, ambiciosa, por cargos, por títulos, e muitas vezes não há alegria por simplesmente ser filho. Ou digo, por poderosamente ser filho, porque ser filho não é algo tão simples, é poderoso. Nós lemos um versículo em João capítulo 1, versículo 11, fala que a todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O filho tem acesso na casa do Pai, o filho tem autoridade na casa do Pai. Então Deus ele olhou para Jesus e falou para que todos escutassem: este é o meu filho amado que me dá grande alegria. Aí quando você olha aqui no capítulo 4, acompanhe comigo o capítulo 4, olhe só o detalhe do relato de Mateus. Em seguida, quer dizer, logo após o batismo, logo após esse momento, logo após o momento que a voz falou, logo após que a identidade de Jesus foi liberada do céu para que todos entendessem, a Bíblia diz: Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, ele teve fome. Então o tentador veio e disse: se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Cara, Satanás ele sabia muito bem, com quem ele estava lidando. Ele estava falando com a pessoa que estava no céu, na criação, que por ele foram criadas todas as coisas, somente pelo liberar da palavra. Deus começou a liberar os seus ajas lá. Existe isso, plural de aja? É ajas? Né? Faz de conta que existe. Deus começou a liberar a sua palavra: haja luz, haja divisão nas águas.
e tudo começou a acontecer. Por que Satanás ele não chegou nesse momento e falou para Jesus: olha, se você tem tanto poder assim, como eu vi que você tinha, ordena que essas pedras se transformem em pães? Não. Ele usou de um momento de fragilidade, certo? Porque Jesus, a sua carne, ela estava fragilizada neste momento. O seu espírito não. A Bíblia diz assim: vigiais, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Não que Jesus estava pecando, mas a Bíblia fala que depois dele jejuar, ele teve fome. Irmãos, quando você está com fome, você come qualquer coisa que você acha que dá para comer. Você fica num desespero. As pessoas fazem loucura quando estão com fome. As pessoas roubam quando estão com fome. As pessoas comem coisas que naturalmente não comeriam se tivesse fartura. Você vê o Japão, né? Você está morando aqui, você come a Olga, né? Nori, né? E essas coisas começaram a ser consumidas pelos japoneses depois da Segunda Guerra Mundial. Tem coisas que eles comem hoje que antes da Segunda Guerra Mundial não comiam, mas a necessidade fez eles comerem. Jesus estava fragilizado por causa do jejum, estava com fome. E o inimigo chega e fala: se você é filho de Deus, fala para essas pedras se tornarem em pães, para você matar a fome. É no momento que você está mais frágil que vem as dúvidas. Se você é filho de Deus, por que você está passando isso? Se você é filho de Deus, por que você não está conseguindo vencer o pecado? Se você é filho de Deus, por que os seus filhos não são libertos? Se você é filho de Deus, por que a sua família não está servindo a Deus com você? Se você é filho de Deus, por que ainda você está tomando esse medicamento? E começa a ser lançadas setas, dúvidas, que te fazem parar para pensar: será que eu sou filho de Deus? E quando você começa a receber em seu espírito essas dúvidas, o inimigo então começa a ganhar lugar. Ele tentou tocar na identidade de Jesus no início do ministério. Avance um pouquinho comigo, vamos para João capítulo 5. João capítulo 5 e o versículo 16 e o 18. 16 ao 18. Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus, por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse: o meu pai sempre trabalha, e eu também. Assim, os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era o seu pai. Olha só a indignação desses homens, somente por Jesus falar a realidade que ele estava vivendo. Irmãos, como que é chato as pessoas não entenderem isso, né? Às vezes você fala que você é filho de Deus, as pessoas ficam ofendidas, falam: mas como assim você é filho de Deus? Deus não tem filho, todos nós somos criatura. Não, criatura eu já fui antes de Cristo. Mas no momento que eu recebi Jesus sobre a minha vida, eu fui adotado por Deus e hoje eu sou filho de Deus. Amém? Então, se isso aconteceu com o próprio Jesus, com certeza já aconteceu com você. Está acontecendo com você, e se não estiver, pode se preparar. Vai chegar momentos que você vai ser bombardeados com setas, pensamentos. Será que eu sou filho de Deus? Será que Deus ele realmente me ama? Aí a gente começa a olhar para todos os lados e falar: não, ele tem motivo para amar o João, ele tem motivo para amar o Carlinho. Um cara tão paciente, né? Ele tem motivo para amar fulano, ciclano, mas eu não. Queridos, não pense isso, porque Deus ele te ama não por aquilo que você é. Deus ele te ama por aquilo que ele é. O amor que Deus ele sente por você é o amor ágape, é o amor que ele é incondicional.
mesmo que a pessoa se torne o pior ser humano, Deus ele pode colocar um basta na vida desse homem para preservar outros homens, mas não quer dizer que Deus vai começar a odiar ele, que Deus não vai mais amar ele. Deus ele odeia o pecado, mas ele ama todos os pecadores. Nós somos pecadores, estamos no caminho da salvação, mas todos nós falhamos. E avance mais um pouquinho, estamos caminhando para o final. Mateus no capítulo 27, louvado seja Deus. Mateus capítulo 27, e o versículo 40. Aqui Jesus ele já estava sendo crucificado. E no versículo 40, vamos ler a partir do 39. O povo passava ali, gritava, insultava e sacudia a cabeça em zombaria, dizendo: você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Pois bem, se é o Filho de Deus, salve a si mesmo e desça da cruz. Irmãos, pensa num ser encardido. É o diabo e os seus demônios. Eles não desistem. Até Jesus, quando ele estava sendo crucificado, você viu que começou já no início do ministério, durante o ministério e no final do ministério, ele sempre tentando tirar a identidade de filho, sempre tentando falar para Jesus: será que você é filho de Deus? Cara, eu tenho certeza absoluta que nenhum ser humano teria certeza maior do que o próprio Satanás que Jesus era filho de Deus. Porque Satanás ele veio do céu e ele viu todas as coisas. Ele conhece o Pai, ele conhece o Filho, ele conhece o Espírito Santo. Ele conhece os anjos, ele consegue identificar, ele consegue ver. E mesmo assim ele usou homens para falar para Jesus: se você é o Filho de Deus, desce da cruz. Às vezes nós nos enganamos, sabe por quê? Porque a gente quer tomar atitudes para provar para as pessoas que nós somos algo ou alguém, ou tomar atitudes para provar que nós não somos, e isto está errado. Na tentação ele falou: se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Jesus transformou? Jesus deu bola, deu moral para ele? Não. Ele falou: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Quando os fariseus, os líderes dos judeus, eles perguntaram: você está falando que você é filho de Deus? Você vê Jesus criticando, sabe, brigando, lutando? Não, ele só pregou o evangelho, falou que precisava falar. Aqui eles falavam: se você é filho de Deus, desce da cruz. Você vê Jesus ele soltando os pregos e descendo para provar alguma coisa a alguém? Às vezes quando a gente se preocupa muito aquilo que os outros estão pensando da gente, irmãos, é porque nem nós mesmos temos certeza daquilo que nós somos. Você não precisa provar para ninguém que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que você é um filho de Deus, não. Você precisa se preocupar em saber que você é. Quando você tem essa certeza, não importa se alguém duvida, porque você tem essa certeza. E alguém dentro de você testifica para você que você é filho dele. Amém? Glória a Deus. Todas as vezes que um homem tem uma grande promessa de Deus, Satanás ele vai apresentar outra aparentemente melhor, que será incomparavelmente inferior. Todas as vezes que o homem tem uma grande promessa de Deus, Satanás vai apresentar
uma que parece ser melhor, mas é incomparavelmente inferior. Não responda Satanás, não responda as trevas, não responda o mundo à altura que eles querem que você responda. Você precisa responder a Deus. E basta. Porque é a Ele que nós vamos prestar contas. Somente a Deus é que nós vamos prestar contas. Quando os homens estavam temendo a perseguição, temendo a raiva que os líderes religiosos estavam sentindo de Jesus, Jesus deu uma lição para eles e falou: não tema aquele que pode matar o corpo e nada pode fazer com a alma. Tema somente a Deus, que além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Irmãos, a sua identidade com Deus, de filho, é entre você e Ele e mais ninguém. Você não precisa de terceiros. Você não precisa de outro mediador a não ser Jesus. Amém? Essa noite, queridos, a minha oração é que você saia deste lugar e volte para sua casa com a certeza mais do que nunca que você é filho de Deus. Não importa nada, você é filho de Deus. Amém? Romanos capítulo 8 e o versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim um espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai. Irmãos, esse versículo ele é impressionante. O Espírito Santo que ele habita dentro do nosso coração, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E nós então podemos chamar Deus de Abba Pai. Sabe? O nosso Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é criador, Ele é majestoso e tal, sublime. Você pode dar a Ele todas as qualidades que você tiver em seu vocabulário, glorificar o nome dEle, Ele é tudo isso. Mas o que Ele quer revelar para você, mais especialmente, é que acima de tudo isso, Ele é o seu Abba. A palavra Abba quer dizer paizinho, pai querido, papai. Hoje eu estava vindo para a igreja, passamos um dia abençoado, descansamos, tivemos um momento com o nosso filho, e eu percebi uma coisa, que o dia inteiro ele ficou papai, 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 sabe? E eu até pensei, eu não cheguei nem a falar para o Michele, porque não deu nem tempo de falar, mas parece que ele esqueceu a palavra mamãe, só papai, 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 e eu estava com essa palavra preparada. Eu falei, meu Deus, como é gostoso você ver uma criança te chamar de papai. Deus, Ele é teu mestre, Ele é teu Senhor, Ele é teu Salvador, mas o que Ele mais ama ser chamado é de Pai. Isso traz impacto no coração de Deus. Aqui no capítulo 8 mesmo, no versículo 16, fala: pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele traz essa confirmação, ele traz essa validação em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E é uma coisa que você recebe pela fé. Quem aqui já recebeu, né? Se eu falar com você, talvez é bom que esteja na sua carteira o Zairo Card, certo? Que é a certificação dos estrangeiros aqui no Japão. Se você vai para o Brasil, você tem a identidade, ou a CNH, que está com o seu número de identificação. Mas quem aqui tem uma identidade do céu nas mãos? João, você é filho de Deus? Dá um papel me provando. Tem um documento? Não tem, mas tem uma certeza
Tem uma marca, né, espiritual. E uma certeza que qualquer um pode falar, você não é filho de Deus. Você fala, cara, eu sou filho, eu sei que eu sou e acabou. Porque o Espírito, ele valida isso. Ele testifica em nosso espírito. 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 21. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 fala: é Deus que nos capacita e a vocês a permanecerem firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade. Segura um pouquinho. Quando uma pessoa adquire uma propriedade, geralmente, qual é a primeira coisa a ser feita? Um muro, uma cerca, uma marcação. Não é? Você pode observar, se a pessoa ela não vai construir algo ainda, ela pelo menos se preocupa em demarcar o território dela. Ela marca aquilo que pertence a ela. A Bíblia fala aqui que o Espírito Santo, ele identificou como a sua propriedade. Irmãos, você pode olhar para mim e não enxergar com os olhos naturais, assim como eu olho para você e com os olhos naturais eu não enxergo, mas o reino espiritual sabe quem é filho de Deus. Há uma marca sobre a sua vida, há uma marca sobre você. Você pertence a Cristo, você pertence a Deus, foi colocado algo dentro de você. Como será que o arrebatamento ele vai acontecer? O arrebatamento vai ser um evento onde as pessoas elas serão transportadas da onde elas estiverem, da terra para o céu, certo? Isso vai acontecer, dá uma piscada aí, piscou? Nessa velocidade. Pisca de novo. Nessa velocidade, arrebatou. Aí você vê como que os anjos eles vão saber quem que eles vão recolher, quem que eles vão levar. Eles vão olhar para a terra e vai ver aonde está a propriedade de Deus. Uau! Isso aqui está servindo para nós como um lugar de adoração, como uma casa de oração, como uma casa onde o evangelho é pregado. Meu amigo, mas quando o arrebatamento acontecer, ele não vai olhar e falar, olha, eu tenho que olhar a igreja, o templo, as construções. Não, meio de semana não fica ninguém aqui, a não ser anjos cuidando. E Deus ele vai buscar a gente lá na fábrica, lá no caminhão, lá na escola, lá no leito, na cama, no sofá, na cozinha, aonde você estiver, porque Ele sabe aonde está aqueles que são a sua propriedade. E eu fico tão maravilhado com Jesus, com o Espírito Santo, porque Ele não se preocupa somente em deixar isso bem explícito, deixar isso bem esclarecido para o reino celestial, para as trevas ou para os anjos, ou para as hostes celestiais. Não. Além dele mostrar isso para todos eles, ele primeiramente, ele começa a testificar isso para você. Porque, irmãos, quando você se sente filho de alguém, cara, você age diferente. Você age muito diferente. Ninguém tem liberdade na casa de uma pessoa como o filho tem. O filho não precisa pedir licença. Aquilo que pertence ao pai, pertence ao filho. Esses dias atrás, a Luana veio com uma conversinha. Pai, né? Eu acho que ela vem pra mim porque coração de pai pra menina é mais mole, né? E eu sei que depois o Richard vai pra mãe porque coração de mãe
Para menino é mais mole. Pai, meu carro está gastando muito. Falei, ah, é? Ela falou, estudo longe, eu queria trocar de carro, pegar o carro da mãe. Aí eu peguei e falei, tá bom, eu conversa com ela, o carro é dela. Aí ela, tá bom. Aí ela chegou e eu comecei a ver que tipo a Michele estava usando o carro dela e a Luana usando o carro da Michele. Aí eu falei, Michele, a Luana falou com você? Ela falou, ela falou mais ou menos. Ela pediu o carro e eu falei que tudo que é meu na verdade é dela. Pega a liberdade, né? Agora vai o João falar para Michele. O pastor, é o seguinte, a minha step wagon tá fazendo um barulho lá. O João falou que quando o carro dele tá ligado, tá tremendo tudo. Já tá nas últimas. Mas vai, ele já fala assim, ó, meu carro tá ruim, eu posso trocar com o seu? Talvez, né, por ser pastora dele, ela vai se compadecer e falar, não, tá bom, eu não ando muito, você roda mais, vou quebrar seu galho, né? Mas não é como a filha. Irmãos, quando você se sente filho de Deus, quando você sabe que você é filho de Deus, a sua maneira de adorar é totalmente diferente. A sua maneira de orar é completamente diferente. Os jovens, as pessoas que estavam aqui, passaram pelo encontro e foram batizados com o Espírito Santo, cara, é outro nível de oração, é outro nível de adoração. Porque vocês entenderam que vocês são filhos, que vocês têm o Espírito. Não precisa de mediador, não precisa de vergonhinha. Ai, Deus, eu tô com vergonha de orar. Tá com vergonha de orar por quê? Deus sabe tudo que você fez, quando você estava fazendo, quando você estava pensando. Então você rasga o seu coração e você fala para Deus tudo aquilo que você sabe que Ele já sabe. O relacionamento é diferente. E vamos lá para Gálatas. É o último texto que eu quero ler com vocês. Gálatas, capítulo 4. Foi o texto que nós começamos. E eu quero encerrar novamente nesse texto, mas ler o versículo seguinte. Fala assim, versículo 6. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Por meio dele clamamos, Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez filho de Deus, tornou herdeiro dele. Você pegou essa palavra? Receber uma herança, ter direito a uma herança é algo muito bom. Muito bom. Agora você imagina você ser herdeiro daquele que pertence a todas as coisas. Irmãos, isso é tremendo. Isso é muito poderoso. Por isso não perca a sua identidade de filho. Eu sei que Deus ele tem projetos, tem planos para cada um de nós. Mas o projeto maior de Deus é fazer de você ser filho dele. O maior lugar de honra que nós podemos ter é o lugar de ser chamado filhos de Deus. Amém? Eu queria que você se levantasse e você passasse um tempo agora. Nós já vamos encerrar este culto já. Mas por mais 5 minutinhos eu gostaria que você falasse com Deus nesse momento.